Olá, boa tarde. Olha só, uma live especial neste domingo, afinal, no último dia 10 de setembro, nosso canal completou um ano. É isso mesmo, um ano. E por aqui já passaram grandes personalidades da mídia, atores, atrizes, apresentadores e até mesmo aqueles que, infelizmente, já partiram, como, por exemplo, Dona Eva Vilma, Dona Anissete Bruno, mais recentemente, o filho do Roberto, o Dudu Braga. E também recebemos grandes atores, Xuxa Meneghel, passaram aqui também Otaviano Costa, Fábio Porchat, entre vários outros. Olha só que bacana, nunca esperávamos receber essas pessoas aqui na mídia. E também colegas jornalistas. E para marcar esse um ano de canal da Live da Vanguarda, a gente convidou ela, que é uma referência para a gente que é jornalista e vai marcar esse um ano de Live da Vanguarda. Glória Maria, que satisfação recebê-la conosco aqui na Rádio Vanguarda. Bom, eu quero dizer que a felicidade é minha, primeiro por estar comemorando esse aniversário com vocês, e depois porque eu tenho um carinho assim mais do que especial pelos mineiros. Não que eu seja mineira, embora todo mundo ache que eu seja mineira, mas eu tenho um carinho muito grande por Minas Gerais e pelos mineiros de maneira geral. É isso. Então, assim, Que maravilha. a verdade é minha de estar aqui nesse domingo com vocês. Claro, e é uma honra, né, para marcar esse aniversário, Glória Maria. Deixa eu começar aqui o nosso bate-papo, a gente vai falar sobre carreira, né? A gente tem muitas curiosidades, você já fez coberturas maravilhosas, né, por esse mundo afora. Glória, você é formada pela PUC-Rio, né? Conta pra gente como foi o começo da sua carreira, né? Qual foi a grande matéria, a grande reportagem que você começou lá no início da carreira? Bom, a grande reportagem é difícil. A grande reportagem foi a primeira, que eu não lembro mais. Muito tempo. E quando eu comecei como repórter, as pessoas não sabem, mas ainda não havia essa coisa do repórter aparecer no vídeo. Então, eu fiz várias reportagens que eu adorei, mas que não foram... mas eu não aparecia no ar, aparecia a minha mão. Agora, se uma matéria que realmente me marcou, porque foi a minha primeira cobertura internacional, eu comecei, foi a posse do presidente Jimmy Carter. Então, essa realmente foi uma coisa que me marcou, foi em 74, 76. Todo mundo sabe que eu não sou boa de dar. Números não é o meu forte. Mas, na verdade, olha, tudo que eu fiz até hoje foi e continua sendo assim importantíssimo, importantíssimo. Eu comecei como qualquer repórter, do meu tempo, claro, desses que não apareciam no vídeo, e aí fui seguindo, fui fazendo tudo. Eu fiz política, eu comecei a trabalhar na época da ditadura, eu fiz economia, eu fiz tudo. Fiz hard news, eu fiz polícia, eu subi morro, entrevistei bandido, tudo que você puder imaginar, eu fiz com prazer e com orgulho. E por isso que é uma grande referência para a gente, porque já passou por todas as editorias, né? Todas, 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 todas. Tinha uma época que eu era repórter que eu mais via morro no Rio, porque tudo que era assim, considerado perigoso, vai a Glória Maria, vai a Glória Maria. Então, eu fiz tudo. E continuo fazendo quase tudo. Hoje eu não faço mais política, não faço mais economia, porque eu estou no Globo Repórter. Mas eu faço tudo no mundo, porque eu viajo para esse mundo todo. E, claro, né, quando você entrevista gente, quando você lida com o ser humano, você continua lidando com tudo, porque no ser humano está a emoção, o sentimento, e na emoção e no sentimento você tem tudo. Você tem a violência, Exato. você tem a física, você tem gente, que é um instrumento mais importante que a gente tem. Então, quando você lida com gente, você lida com tudo. E hoje, como você disse, você hoje está na apresentação do Globo Repórter. Você sente saudade de estar ali tete a tete com as pessoas na rua? E, viajando, a pandemia meio que complica, né? Mas você sente falta da externa? Não, porque eu faço externa. Eu estou apresentando o Globo Repórter
mas é bom que todo mundo saiba que eu vou continuar com as minhas viagens pelo mundo. E eu só Ah, é o que mais a gente quer. estou agora, porque, cara, pandemia, eu acho que todo mundo... Aham. Primeiro que a minha pandemia está durando mais do que todo mundo. Porque desde novembro de 2019 eu tive um problema de saúde sério, eu tirei um tumor do cérebro, e daí, antes de começar a pandemia, eu já estava isolada. A Ah, pandemia tá. foi uma continuidade do momento que eu já estava vivendo. Então, fiquei isolada de novembro de 2019 até praticamente agora, quando eu voltei a apresentar o Globo Repórter no estúdio. Mas daqui a pouco eu vou para a rua, eu vou para o Ah, que mundo. maravilha. Eu só estou esperando o mundo abrir, porque quando eu parei, por essas coincidências que ninguém explica, o mundo parou também. Então eu não podia dizer Exato. assim, eu estou aqui, não posso viajar. Não, não podia. O mundo estava fechado, os países estavam fechados. Então eu fiquei parado e o mundo parado também. Agora que eu já estou bem, que eu já estou de volta ao estúdio, apresentando, pronta para pegar minhas malas e viajar, o mundo está abrindo. Então, eu acho que mais um pouquinho, falta pouco, falta só o Se Deus resto. quiser. Falta só o resto da minha equipe terminar de vacinar. E quando tiver todo mundo vacinado com as 2 doses, pé na estrada, se Deus quiser. Se Deus quiser. Aproveitando esse gancho de viagens, conta pra gente, são mais de 160 países que você conhece, né? É, Por aí, né? por aí, uns 156, 160, mas eu estou louca para completar mais 160. Porque o que que Uau, vamos. porque o mundo só cresce, porque cada vez que vai vendo essas separações, né, como tinha a antiga Iugoslávia, Aham. 13 ou 14 países. Então, é assim, cada vez que os países começam a se subdividirem, o mundo vai crescendo. Eu tenho mais países para conhecer. Isso é maravilhoso, porque eu não vou parar de viajar nunca. Eu não vou parar de ter novidade nunca. Então, estou aí. Se Deus quiser. Nossa, eu estou esperando para... Caramba, todo mundo está vacinado e eu parti. Fui. Ô, Glória, conta pra gente qual o país ainda que você ainda pretende conhecer, e ainda até já faço uma outra pergunta em cima dessa. Você tem algum país assim que um dia você talvez moraria junto com as suas filhas, por você ter alguma admiração, seja pelo povo, pela cultura? Não, olha, eu moro no Brasil, apesar de tudo, apesar de vocês, eu continuo aqui no Brasil, mas eu devo morar, talvez, um pouco fora, que as minhas filhas estudam em escola nacional e elas querem estudar um pouco fora do Brasil. E eu, como sou Uhum. a mãe leoa e uma mãe à moda antiga, Claro. elas dizem, mamãe, eu vou ficar sozinha depois de 17 anos, eu vou fazer o segundo grau fora. Eu digo, não, mamãe vai junto. Então, talvez, se elas quiserem mesmo morar para estudar fora do Brasil, eu vou ter que ir junto. Mas morar é aqui. Brasil. Esse mundo todo, mas assim, pelo conjunto da obra, apesar de tudo que a gente tem de problema, apesar de tudo, não existe um país como o Brasil. Definitivamente não. É diferente, né? A gente tem, a gente tem calor humano, a gente tem uma diversidade enorme, embora essa diversidade não seja exercida como ela deveria ser. Nós temos um sentimento que no resto do mundo não é tão demonstrado. Então, o Brasil, para mim, que sou uma pessoa que vivo de alma, emoção, sentimento, eu sou só emoção, eu não tenho racionalidade, esse é o meu grande problema. O Brasil é o país perfeito, porque eu sou aquela que grito, berro, xingo, eu não sei guardar nada, eu não sei esconder nada, adoraria ser aquela pessoa racional, toda certinha, não vou pensar para fazer isso, não. Eu grito na hora, eu berro. Então, o Brasil é o lugar perfeito para mim. E um lugar assim que você ainda pensa em ir, em conhecer? Tem vários. Eu quero ir para a Arábia Saudita, que eu ainda não fui. Eu quero ir
Iraque, que eu não fui também ainda, por incrível que pareça. Quero ir para o Afeganistão. Eu gosto de coisas que me ensinem, que me façam crescer. Eu não viajo, é bom deixar isso bem claro, eu não viajo para ver paisagem, né? Porque paisagem tem em tudo quanto é lugar. Monumento Claro. turístico também. Eu viajo para conhecer gente, a alma humana. Então, eu gosto disso. Eu gosto de... Uma hora eu estou em Nova York, outra hora eu estou no meio da Nigéria. Eu gosto disso, de conhecer a variedade de sentimentos. Então, o mundo, para mim, é a escola que eu escolhi. Cada um quer aprender de uma maneira, né? Tem gente que escreve livro para caramba, tem gente... Não, eu quero ir para o mundo, porque até hoje eu tenho aprendido no mundo com as pessoas. E é isso que eu quero continuar fazendo. Eu não vou para... Por acaso, assim, diz, Glória Maria, aquela repórter aventureira, pula de bungee jump, passa de um balão. Mas não queira fazer isso. Eu vou porque eu chego lá, de repente pinta e eu não corro de nada, mas o meu objetivo no mundo é gente, conhecer pessoas, almas. Então tem muito, mas muito país ainda para eu conhecer. Muito, nossa. Bom, diz que nosso tempo aqui é bem corrido. Eu quero te perguntar o seguinte: além das viagens, você também fez grandes entrevistas, né, com personalidades da mídia internacional, né? Tá aí Madonna. Mas assim, eu queria te perguntar como foi aquele tete-a-tete, aquela conversa com Fred Mercury na década de 80, né? Naquela entrevista com ele. O Fred era uma pessoa maravilhosa, de uma grandeza enorme. Quando eu entrevistei ele, eu mal falava inglês, eu estava começando, eu tinha tipo 17 anos, e cheguei ali bobinha, o meu inglês era macarrônico, não saía quase nada. E ele foi tão, tão maravilhoso, aquela pessoa tão grande, e começou a me ensinar como é que eu falava, como é que eu deveria fazer as perguntas. E a gente acabou tendo um encontro de almas. Ele me pediu dicas aqui no Brasil, no Rio, né, onde é que ele deveria ir para conhecer pessoas, eu dei. Então, eu começando, aquele cara que já era um monstro sagrado, né, o Fred Mercury, e ali comigo, me pediu, senta aqui, menina. E eu mandei chamar o tradutor, porque eu digo, aí não dá para um papo com ele assim, aí pode deixar que a gente vai se entender. E a gente se entendeu de olhar, de alma, conversamos mais de uma hora e meia, sem estar gravado. Isso é uma coisa que eu tenho na minha vida, que ninguém tira. O que a gente falou, o que a gente conversou ali, olho no olho, as dicas que ele me pediu e que eu dei para ele, são coisas que ninguém me tira. Isso o jornalismo é uma profissão, é o que eu estou dizendo, é uma profissão tão extraordinária, porque te permite ter esses encontros que, de outra maneira, eu jamais teria. Exatamente. Eu sou jornalista e sei como é que é isso. É um marco para a gente mesmo, né, Glória? E o Michael Jackson também, que foi um momento assim, importantíssimo. Um furo que você deu, você entrou lá, entrevistou o Michael, né, quando ele estava gravando também no Brasil, né? Foi um momento marcante. Lembrei disso aqui agora. Mas o Michael também foi a mesma coisa, assim, não foi só um furo. Eu fui trabalhando aquilo desde a Bahia, eu acompanhei a viagem dele toda, fiquei no mesmo hotel, no mesmo andar que ele foi em Salvador, eu fiquei sendo a sombra dele, entendeu? Onde ele estava atrás, e graças a Deus consegui ficar amigo do manager dele, tipo assim, um empresário, e também era um negro como eu, e eu sempre tive sorte de encontrar negros em lugares importantes nos momentos que eu precisava, e eles me abriam portas. E aí esse empresário do Michael ficou o tempo todo que ele estava aqui trabalhando nos bastidores para que eu pudesse ter um encontro com ele. E isso aconteceu no Rio, lá no Morro Dona Marta. Isso. Uma coisa que foi literal, já estava organizado. Quando ele parava de gravar, a gente sentava um do lado do outro e conversava. Ele quis saber tudo sobre mim, porque quando a gente estava no Pelourinho,
Enquanto ele estava se arrumando, eu estava lá embaixo e estava todo mundo... Era uma época que realmente, assim, todo mundo gostava muito de mim, como gosta até hoje, mas lá, quando eu cheguei no Pelourinho, todo mundo gritando Glória, Glória, Glória. Quando ele estava mudando de roupa, viu, achava que era para ele não fala português. Quando ele chegou, ele não entendeu nada, ainda deu adeus achando que aquilo era para ele. Quando ele chegou lá embaixo, o empresário dele falou: olha, está todo mundo gritando para essa garota aí, essa menina. E foi a partir daí que ele se interessou em me conhecer, em conversar comigo. Puxa vida, uma negra que também é querida aqui no Brasil, uma negra que conquistou esse país, então eu também quero conhecer ela. Então foi uma coisa assim, muito recíproca, muito de alma, e onde ele estiver agora, ele com certeza está ouvindo isso e está lembrando do que foi, pensando no que foi no nosso encontro e me abençoando de lá, se Deus quiser. Amém. Ô, Glória, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né? Sei que o seu tempo, não quero atrapalhar o seu tempo de domingo, mas você disse, né, que passou por um momento complicado, difícil, né? Foi no ano passado, você teve um tumor, né, no cérebro, e você é um exemplo de superação. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Encerre no tempo de vocês, tá? Pode, ao seu tempo você encerra. Olha, eu não deixo mensagem, porque mensagem é uma coisa que eu não sei se serve. Eu digo, a vida é de cada um de nós. A gente só vive aquilo que é nosso. Eu passei por isso, um tumor no cérebro, uma coisa que eu nunca podia imaginar, e passei com verdade. Nunca me desesperei, eu nunca chorei, nunca pensei, porque é comigo, só podia ser comigo, a vida era minha, não podia ser outra pessoa. Encarei de frente, deixei o problema com os meus médicos, eu falei, olha, de jornalismo eu entendo, de tumor e medicina, de cérebro, quem entende são vocês. Então, assim, eu devo a minha vida hoje ao Dr. Paulo Niemeyer, que é o meu ídolo, meu Deus, a pessoa. Ele não me devolveu só a vida, ele me devolveu a autoestima, porque a minha recuperação foi muito complicada, depois ainda tive uma infecção pulmonar, e pouca gente sabe, ouviu, ou não quis ver, mas eu fiquei inchada, engordei quase 15 quilos, eu estava quase que, nossa, uma coisa impensável, e eu achava que eu não ia voltar nunca mais. Então, assim, eu não deixo mensagem, porque cada um lida com a sua vida da maneira que tem que se lidar. Eu sou uma pessoa de encarar tudo de frente, com verdade, e eu pensava, Deus, eu tenho 2 filhas que dependem de mim, são pequenas, eu tenho que criar. Eu sou uma mãe solo, eu não tenho marido, eu sempre fui uma mulher fora da casinha. Hoje todo mundo é feminista, eu nunca fui feminista, mas eu sempre fui uma mulher independente, sempre resolvi a minha vida sem homem, sem a ajuda de ninguém, e isso no momento em que isso não era moderno. Então, o que eu digo é o seguinte: problema a gente tem que resolver. O nome não diz problema? Agora, deixar para cada um fazer a sua parte. Eu fiz a minha com verdade, com otimismo, e assim, vamos em frente. Olha, eu sou adepta daquela música que era do Belchior e que o Emicida ressuscitou. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, eu estou viva, feliz. Graças a Deus. Agradecida a Deus. Eu quero dizer o seguinte, eu sou um conjunto de todas as religiões, budismo, espiritismo, eu sou batizada, crismada. Então, só que eu digo assim, só que não tem nada mais poderoso do que Deus. Deus está presente em todas, né? Tem em todos os lugares. De que forma Ele tenha. Deus me deixou ficar até aqui, me trouxe até aqui. Amém. E tomara que Ele me leve mais longe ainda, tomara.
Graças, se Deus quiser. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter cedido o seu tempo na tarde desse domingo, mas era um momento especial para a gente aqui da Vanguarda, afinal estamos completando um ano de canal e para esse marco, mais do que especial, Glória Maria aqui conosco. E estamos aqui torcendo, né, para que você volte aí para a externa, para as viagens, porque falou em viagem é sinônimo de Glória Maria. E isso que a gente quer te ver o mais breve possível aí, viajando por esse mundo afora. Eu só quero dizer uma coisa para encerrar, que todo mundo Claro. é agradecido principalmente a você, porque olha só, menino, você é um repórter bom. Você Olha, que honra. Obrigado. e o que você quer. Você veio, você veio, você veio. E hoje é Persistência, domingo. né? Não, hoje é domingo, é um dia sagrado que eu fico com as minhas filhas, mas você, com o seu jeitinho, com o seu carinho, você conseguiu me convencer. Parabéns. É isso que faz, Obrigado. tá? Ah, que honra. Finalizando aqui, então, a live com uma mensagem dessa, eu fico mais do que lisonjeado. Muito obrigado. Sucesso cada vez mais no seu caminho. Que seja sempre de luz, luz e muitas bênçãos. E estamos aí na telinha te acompanhando aí nessas brilhantes matérias que você vem fazendo. Tá, isso Tá ok? é vanguarda, muitos anos Isso. a mais de sucesso. Muitos e Obrigada muitos. por estar aqui com a gente. E olha, um beijo enorme para todo mundo. Beijo, Glória. Fica com Deus. Grande abraço.